Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus, um pouco do que eu creio que Ele me chamou para fazer, que é divulgar, fazer Ele conhecido, fazer Jesus conhecido. E é muito bom poder a cada dia, por mais que seja às vezes poucas pessoas que eu posso atingir com esse vídeo, mas eu creio que se uma pessoa possa ouvir essa palavra e trazer mudança na vida dela, eu fico feliz, eu louvo ao Senhor, que toda honra, toda glória seja para Ele, porque eu acho que esse que é o meu trabalho, é divulgar, é ampliar o reino de Deus, é fazer Ele conhecido. E hoje eu vim trazer um pouco de uma palavra, uma breve palavra que está em Mateus 16, você pode estar abrindo a sua Bíblia. Vai falar hoje é sobre discípulo, sobre o que é ser discípulo, né? Como ser discípulo, como Jesus queria que o discípulo fosse. E em Mateus 16, a partir do versículo 13, quando Deus ele revela Jesus Cristo a Pedro, a gente pode ler que, a partir do versículo 13, fala que quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ele fez uma pergunta, aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus perguntando aos discípulos dele. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse serei do Cristo. O interessante é que o texto principal que a gente vai falar é a partir do versículo 21, que ainda não chegou aqui. A gente foi até o 20. Mas para entender esses versículos à frente, a gente precisa entender o contexto. E o contexto era que Jesus ele chegou em um certo local, que foi a Cesareia de Filipe, e consultou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus perguntou isso aos discípulos. Aí os discípulos falaram a visão deles de que as pessoas falavam sobre Jesus, o que cada um dizia sobre Jesus. E no meio desses discípulos tinha Pedro, que a ele foi revelado Jesus como Salvador, E Jesus pergunta: quem o povo ou as multidões afirmam que eu sou? E isso também está em Lucas 9, 18 e 20, que fala também sobre essa passagem, E eles comentam que é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Versículo 19 de Lucas também fala isso. Ou seja, há um povo, há uma multidão que ainda não sabe quem Jesus é. Porque se a gente perguntar quem Jesus é para você, então essa é uma pergunta que tem que ser respondida: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para mim? E tem pessoas que não têm certeza de quem Jesus é. Tem pessoas que, para elas, Jesus está em pessoas. Jesus está num grande pregador. Tem pessoas que Jesus está no ministério, aquele ministério ungido. Tem pessoas que Jesus está na banda, está naquela banda, e Jesus está ali naquela banda, aquela banda que é ungida, que é uma banda muito famosa, ou que tem uma unção muito grande, Jesus está ali. Tem pessoas que estão no cantor gospel, tem pessoas que Jesus está no paninho ungido,
Jesus está na bênção. Então, isso é uma visão de que, para certas pessoas, Jesus está em um lugar, mas às vezes não está dentro dela. Às vezes ela não teve ainda a revelação de quem Jesus é, e ela vê em outras pessoas ou em outras coisas Jesus, mas não dentro de si, dentro do seu coração. Então por isso ele pergunta: mas vós, quem dizes que eu sou? Então ele pergunta primeiro quem as pessoas diziam que ele era, mas ele faz uma pergunta direta aos discípulos para dizer: quem vós, quem vocês, quem eu ou você diz que Jesus é? Então ele pergunta para os discípulos, diretamente para os discípulos dele, para quem caminha próximo a ele. E assim como Pedro foi revelado para Pedro que Jesus era o Salvador, assim mesmo para a gente que aceitou Jesus como Salvador, legitimamente como Salvador das nossas vidas, o único e suficiente Salvador, assim mesmo foi dado a Pedro essa revelação, assim como também foi dado para nós. E assim como Pedro, naquele momento que teve a revelação, foi dada uma missão a ele, assim também é para nós. Ele está falando sobre que Pedro iria edificar através de Jesus a igreja dele, era começar a igreja dele. Assim mesmo, nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus, a igreja dele somos nós, e o reino dele está se expandindo através de nós, através de quem conhece a ele e a de quem busca conhecer a cada dia mais, para que faça ele a cada dia mais conhecido. Então essa é a nossa missão. Então a gente tem um objetivo, a gente tem um propósito. Em Provérbios 16:4 fala que tudo tem um propósito. Em Provérbios 16:4 fala: o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Então, a sua vida tem um propósito, a nossa vida tem um propósito. A gente não nasceu, eu não nasci aqui lá em Belém do Pará, não vim aqui para o Espírito Santo, para o estado do Espírito Santo, não estou hoje aqui na Serra, não estou hoje aqui falando por falar, não estou fazendo algo em vão, mas estou fazendo algo com um propósito pré-estabelecido por Deus. E quando a gente tem essa revelação, é incumbido esse propósito, quando a gente tem a revelação de Deus. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, né, para vocês e ilustrativo. Bom, o exemplo é esse aqui, um relógio. Tá vendo? Esse relógio aqui, não sei se vocês estão vendo, mas ele está com os dois ponteiros quebrados, tá vendo? Só tá o ponteiro da hora. Tá faltando o ponteiro do minuto e do segundo. Ele tá funcionando, né? Ele funciona, esse ponteiro da hora ele vai andando. Mas o ponteiro aqui, ó, do segundo e dos minutos está quebrado. E é um relógio que eu gosto muito de usar, apesar de estar tem que consertar, né? Tá quebrado. Mas o que eu quero dizer com isso? Que esse relógio ele tem um propósito. Ele foi feito com um propósito. E o propósito dele é de informar as horas. Apesar dele ser bonito e servir também como um acessório, né? Porque eu gosto de usar ele. Mas o principal propósito dele é de informar para a gente as horas, para a gente saber onde é que a gente está. E por mais que ele esteja meio quebrado, né? Às vezes é mais difícil de você ver a hora nele, porque para você saber a hora só tem um ponteiro, aí você não sabe exatamente o minuto. Até dá para você olhar esse negocinho aqui bem pequenininho e ver, às vezes acertar a hora, mas provavelmente é mais difícil de ver. Seria muito mais fácil se tivesse ele completo, se ele tivesse tudo correto. Então, se a gente trouxer para a nossa vida, assim mesmo a gente, assim como um relógio, a gente foi feito com um propósito. Não, logicamente, com o propósito de informar as horas, mas nós fomos feitos com um propósito muito maior. A gente foi feito com o propósito de informar as pessoas da vida, da verdadeira vida. A gente foi feito com o propósito de louvar a Deus, de adorar em espírito e verdade.
A gente foi feito com o propósito de trazer informações para pessoas de vida, a trazer vida para as pessoas. Assim como trouxeram uma vez vida para mim ou para você, que aceitou Jesus como seu Salvador. E assim como esse relógio, muitas vezes a gente está só vivendo de aparência. A gente está colocando no braço e às vezes as pessoas perguntam as horas para mim, é um pouco difícil de mostrar, né? Porque eu tenho que ficar olhando, não tenho do minuto, do segundo, e às vezes eu posso informar algo errado. Assim mesmo é a nossa vida com Deus. Se a gente não souber e não tiver certinho, não tiver, às vezes a gente está meio quebrado e a gente não está no nosso propósito correto. A gente está só servindo de aparência, está só vivendo a vida por viver. Mas a gente tem algo muito maior, cara. A gente tem um propósito. Então, quando a gente tem a revelação de Jesus Cristo como Salvador, a gente ganha um propósito automaticamente. E esse propósito é de ser sacerdócio santo, cooperador de Jesus, ser ministro de Deus. E um ministro, ele representa aquela pessoa. A questão aqui, a pergunta que a gente tem que se fazer é se a gente está cumprindo esse propósito. A gente está sendo cooperador do Senhor, ministro dele, sacerdócio santo. Qual tem sido as minhas atitudes que favorecem esse propósito, que estão alinhadas, que estão informando esse propósito? Então agora a gente entra no texto principal, que é a partir do versículo 21, que é quando Jesus predisse o sacrifício. Ele fala que a partir daquele momento Jesus ele começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ele ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então veja bem, era necessário, ele falou, que ele fosse para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele já sabia o que ia acontecer, que Jerusalém eles iam querer matar Jesus, porque eles já estavam querendo matar Jesus. Então Pedro, que era um seu discípulo e que teve a revelação, nos versículos anteriores fala isso, teve a revelação dele como Salvador, chama à parte, né, Jesus, e começou a demonstrá-lo, né, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. O interessante é que que Pedro tinha acabado, vamos dizer assim, de entender que ele tinha um propósito. Mas naquele momento ele não estava pensando no que Jesus disse, que era o quê? Que era necessário que ele fizesse aquilo, que ele sofresse aquilo. Mas muitas vezes a gente acaba sendo igual Pedro, a gente não pensa no propósito de Deus, e sim nas coisas desse mundo. Por quê? Porque às vezes as coisas de Deus, ela requer que a gente perca algo, ou renuncie a algo, ou até mesmo que a gente sofra algo, sofra às vezes até injustiça, mas para que o reino dele cresça, para que lá na frente o reino dele seja estabelecido. E muitas vezes a gente não entende esse propósito, a gente não entende o que é necessário fazer para que o objetivo que Jesus quer que aconteça em nós, aconteça também nos outros. E às vezes, muitas vezes a gente acaba abafando isso, a gente age como Pedro e acaba repreendendo a vontade de Jesus em nossas vidas. A gente acaba falando besteira ou não entendendo o propósito. Então, virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude, a atitude de Pedro, não refletia a Deus, mas sim os homens. Né? Nas outras passagens você pode ver que ele fala que a atitude dele não era do reino de Deus, ou ele não estava pensando nesse momento no reino de Deus, mas sim nas coisas desse mundo. Ele estava pensando nas coisas desse mundo, ele estava pensando: pô, Jesus vai morrer, ele não pode morrer, porque se ele morrer vai ficar longe da gente e tal, mas ele não estava entendendo o propósito que Jesus veio fazer. E assim mesmo, muitas vezes a gente pensa nas coisas desse mundo e não para analisar que esse mundo
ele, na verdade, é um mundo passageiro, porque a gente vê que com um propósito muito maior, que é para a vida eterna, a verdadeira vida. Ele morreu, Jesus, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a vossa salvação. Ou seja, em 2 Coríntios 5,15 fala que Jesus morreu para que todos vivam, mas não para vivam para si mesmos, mas para Ele, porque Ele morreu por nós, para que a gente possa ter a verdadeira vida. E a verdadeira vida não é aqui. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. É Paulo falando a Gálatas que ele não torna a graça de Deus inútil, mas que Cristo vive nele, que as atitudes de Cristo vivem nele. Quais os desejos no seu dia a dia? Quais os desejos que você tem tido? O interessante é, se a gente voltar em Mateus 16, que é o texto principal, após ele ter falado isso para Pedro, Jesus ele declara aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Então, quais os desejos do seu dia a dia? Você tem desejo de Jesus no seu dia a dia? Porque aqui ele dá uma forma, ele diz, olha, ele declara aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me. Então, primeira coisa, se você quer ter essa vida, a vida eterna, primeira coisa, você tem que ter o desejo de Jesus. E esse desejo tem que ser diário. Então, ele declara, se você deseja, ele não força ninguém. Ninguém tem que forçar ninguém a nada. Primeiro que quem convence é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém do que eu estou falando aqui é certo, mas o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, a pessoa se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. E ele fala, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. O que você tem renunciado? Né? O que eu tenho renunciado para Ele? Quais vontades eu tenho deixado de fazer para fazer a vontade dEle? Né? Tome a sua cruz e me acompanhe. Cadê a minha cruz? Qual tem sido a minha cruz? Muita gente fala que às vezes o dia a dia, minha cruz hoje foi isso, tal. Não, mas a gente tem uma cruz. E assim como Ele, a gente tem que carregar. Eu tenho andado com ela, eu tenho andado com a minha cruz. Ou está muito pesado e eu tenho esqueci ela em algum lugar, tenho deixado por aí, tenho colocado nas costas do meu pastor, na costa do meu irmão. Eu tenho buscado servir a Deus da forma que Ele quer que eu sirva. Sabe, a gente tem uma missão e há um custo essa missão. É dedicar tempo e a nossa vida para Ele, para Jesus, para Deus. A gente tem que ter satisfação nele, assim como o salmista fala. Que a satisfação é ter o teu prazer de estar dia após dia, de noite, buscando a palavra dele, buscando servi-lo.
Em Marcos 10, 17, fala sobre um jovem rico. E isso compara muito a geração de hoje em dia, que o jovem rico ele pergunta, né, a Jesus como é que faz fazer para ter a vida eterna. Ele responde, né, ao jovem rico: olha, tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o homem declara: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde minha adolescência. Então ele fala que desde quando ele era bem novo ele faz isso, ele cumpre com tudo isso e tal. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: contudo te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Então os bens daquele homem eram o Deus dele. Os bens daquele homem faziam com que faltasse algo, e ele não tinha certeza da vida eterna. Então, se você hoje não tem certeza da sua vida eterna, é porque tem algo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Falta-lhe algo, falta você entregar algo a Deus e deixar que Ele tome conta da sua vida. Assim como o jovem rico. O jovem rico, ele queria, mas não queria, né? Às vezes a gente quer algo, mas não quer pagar o preço daquilo. Então tem um custo, tem um preço a ser pago. Jesus, ele pagou o preço por nós, para que nós fôssemos salvos. Mas tem um preço para que, a partir do momento que a gente é salvo, a gente sirva a Ele da maneira correta. Porque eu não fui salvo somente para ser salvo e viver uma vida como eu vivia. Mas eu fui salvo para que eu viva uma nova vida. E essa vida gere vida para outras vidas. E no versículo 27 de Mateus 16, que a gente estava lendo, ele fala que ele vai vir na glória de seu Pai recompensar a cada um conforme as suas obras. E a recompensa conforme as suas obras nos leva de novo a Coríntios, 2 Coríntios, que, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam bem, quer sejam mal. Então todos nós iremos passar pelo tribunal de Cristo. Quer sejam bem, quer sejam mal, nós vamos ser recompensados, né? E isso lembra, recompensa lembra também Apocalipse 3, que é algo que escatologicamente vai acontecer, irá acontecer. E Apocalipse 3 lembra de uma igreja, a igreja de Laodiceia, que existiam os crentes mornos, e é o que a gente vê muito hoje, crentes mornos. E ele condena isso, né? Porque antes fosse frio ou antes fosse quente, né? Que se não fosse frio você não conheceria a Deus. Então acho que seria meio que um tempo da ignorância. E se fosse quente, serviria a Deus da forma que Ele quer, mas você é morno, então, ou seja, para que você recebeu a graça se você torna ela inútil, né? E ele diz que ele está a ponto de vomitar, né? Então, se realmente, eu creio que esses mornos não receberam realmente a Deus da forma que deveria. E ele fala mais para frente que aos vencedores, ou seja, aos que cumprirem os propósitos, aos vencedores ele dará a coroa da vida, né? Ele dará um prêmio, e isso é bom demais, né? Lógico que a salvação não é por merecer, ela é de graça, né? Mas o reino se toma força. A salvação é de graça através de Jesus Cristo, só através dele nós iremos ver a Deus. Mas para que a gente tenha recompensas nesse reino, para que a gente governe com ele, a gente tem que fazer algo, a gente tem que trabalhar. E existe uma história de um menino que o pai dele estava começando, o menino tinha bem novinho, tinha curiosidade de ver as horas, né, no relógio assim, e o pai dele deu um relógio desse, só que de brinquedo para ele, que estava querendo incentivar o filho, né, a saber as horas.
E aí ele deu pro menino o relógio de brinquedo. E aí o menino botou o relógio para despertar de manhã, né, e dormiu. Quando ele dormiu, o relógio despertou para ele, não despertou para ele, né? E ele acordou de madrugada, assustado, e o relógio estava parado num horário tipo 6 da manhã, né? Só que era de madrugada. Aí ele saiu correndo, gritando pela casa: pai, acorda, acorda, já é hora de ir para a escola e tal. Aí o pai acordou, era 3 horas da manhã, e disse: meu filho, vai dormir, rapaz. São 3 horas da manhã, você tá doido? Não sei o quê. Aí o menino foi dormir todo triste, né? Pegou o relógio, mas por que ele não despertou, né? Meu pai me deu e tal, para despertar e tal. Aí de manhã, acabou que esse menino, ele pegou, aí eles foram para a igreja. Na igreja o pastor estava falando sobre a fé sem obras é morta. E aí, chegando em casa, o pai perguntou: ei, meu filho, você entendeu o que o pastor falou? Aí ele falou: sim, pai, o pastor falou sobre meu relógio. Aí o pai não entendeu nada, né? Como assim seu relógio, meu filho? Aí ele falou: pai, é igual meu relógio. Se a fé sem obras ela é morta. Ou seja, ela é igual meu relógio, porque o meu relógio, se ele for de brinquedo, ele não serve para nada. Ele não serve o propósito dele. Então o que eu quero te falar com isso? É que ou a gente cumpre o propósito, ou a gente só serve de enfeite, cara. Então a gente tem que colocar em prática a palavra de Deus, a gente tem que trabalhar para Deus, a gente tem que servir de alguma forma, cara. A gente tem que falar de alguma forma de Deus, a gente tem que ser um discípulo, ser um verdadeiro de Cristo, ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Então que essa palavra possa chegar no seu coração, né, que o Espírito Santo possa te convencer daquilo que tem que ser mudado na sua vida, na minha vida também, porque eu tenho muito que mudar. E essa palavra fala diretamente com a gente. Então, eu agradeço a todos que puderem divulgar, se puder divulgar, né, para algum conhecido, se puder também dar um like aí no vídeo, que isso também ajuda, né, incentiva também a eu fazer. E mesmo que não dê o like, eu vou continuar fazendo, porque essa é a forma uma das formas e ferramentas que Deus me deu para que eu possa falar dele. Às vezes a gente tem vergonha de falar de Deus no ônibus, tem vergonha de falar na praça, tem vergonha de falar onde a gente está. Então essa é uma alternativa para você que é tímido, para você que tem uma dificuldade de falar. Você pode fazer do seu jeito, falar do seu jeito, lógico, com sabedoria, com o discernimento da palavra, pedindo a Deus o discernimento, pedindo ao Espírito Santo o discernimento. Então eu agradeço a cada um, agradeço a Deus por ter essa oportunidade de falar dele, e que seja para a honra e glória dele, né? Pois nada que eu faço, nada que eu diga não tem sentido sem o Espírito Santo, e ele me salvou, graças a Deus, e eu sou eternamente grato a ele, e que ele possa fazer o mesmo na sua vida, melhorar a sua vida mais e mais a cada dia. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja maravilhoso, que sua semana seja maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.